E às vezes chegava lá, não conseguia falar. Então, o que aconteceu lá, interessante, depois eu escrevi até não vou dizer livro, escrevi um artigo grande, acompanhando o que aconteceu em Minas Gerais e o que acontecia lá. Aqui em Minas Gerais todo mundo sabe que quem começou tudo isso aqui foi o governador Magalhães Pinto. E ninguém fala isso. Dizem que foram os militares. Mas foi todo mundo para a rua. Os jornais, todos os jornais do Brasil eram contra o governo, ou melhor, o desgoverno do João Goulart. Está tudo devidamente, toda a imprensa, igreja, imprensa, militar, qualquer categoria profissional era contra o que estava acontecendo aqui no país. E tudo partiu de Minas Gerais, com o apoio do governo do Estado, que muito antes fez uma reunião e declarou esse movimento, Magalhães Pinto. Bom, aí partiram para o Rio, não teve nenhuma morte, foi uma coisa espontânea. E nós lá em Uruguaiana dificilmente sabíamos o que estava acontecendo. Só quando chegava jornal lá do Rio ou de São Paulo, com 2, 3 dias de atraso, ou então, através, lá em Uruguaiana, tinha uma capitania dos portos, que tinha um serviço rádio que era bem melhor do que o nosso, inclusive, naquela ocasião, era o oficial de comunicações do grupo de artilharia. E o telefone era uma descarga, o rádio era uma barulheira, não conseguia falar nem com Santa Maria, que era ali pertinho, tal. E aí aconteceu o seguinte, eu era um capitão novinho, fresquinho, como dizia, no bom sentido. Eu era capitão, mas o alto comando e o Estado-Maior da divisão de cavalaria é quem fazia tudo. E eles começaram um movimento lá, e se não acontecesse aqui, no dia 30, nem foi 31, no dia 30 de março, não acontecesse em Belo Horizonte, teria acontecido em Uruguaiana. Por que em Uruguaiana? Porque no começo do ano, Uruguaiana é uma cidade muito politizada. E naquela época, quem tomava conta era o PTB. Brizola estava começando, não era grande coisa. Era o Fernando Ferrari, principalmente, que parece que foi ele o fundador do PTB. Aí, no começo, em janeiro de 64, o Carlos Lacerda foi lá ao Uruguaiana, que ele seria candidato a presidente, foi fazer um comício. E o comício que ele fez em Uruguaiana foi o maior sucesso que aconteceu naquela cidade. Olha, superou qualquer um do PTB, mas foi um sucesso. Aí eles quiseram dar o retorno do PTB e marcaram um outro comício lá para o dia 3 de abril. 3 de abril. E estava tudo já programado. Eu não tinha conhecimento, era tudo alto escalão. E quando o avião que ia chegar, o Jango e o Brizola, iam chegar em Uruguaiana, quando aterrissasse, a guarda de honra, sempre tem guarda de honra para presidente, autoridade, a cavalo, iam cercar o avião e prender os dois e levar para uma estância com os civis que estavam juntos. Eu fui saber isso muito depois. Então, iam prender, ia começar em Uruguaiana. Tá? E mesmo assim, quando chegou a notícia, que essa do dia 31, nós fomos saber no dia 31, já à tarde, à tardezinha, 3, 4 horas, tá? Por aí. E foi todo mundo para o quartel, ficar de prontidão e tomar as providências. E imediatamente já tinha um planejamento, saiu todo mundo para a rua, prender prefeito, prender esse, prender não sei que mais, tal.
eu recebi missão de prender o ex-prefeito de Uruguaiana, que era nosso padrinho de casamento. Mas ele já tinha, não, verdade, ele já tinha que mandar. Não, vocês ficam rindo. Prendendo o padrinho. Padre, não, ele já se mandou. Ele era do PTB, tinha sido prefeito. E lá em Uruguaiana, nós, lá vocês não entendem, mas uma divisão de cavalaria que tinha várias unidades, em Alegrete, em Santana do Livramento, em Uruguaiana, em mais uma cidade adiante, e dali nós fomos já chamando todo mundo para o nosso lado. E foi um negócio espontâneo, tá? E pressionamos o pessoal de Santa Maria, que era a maior guarnição. Hoje, atualmente, a guarnição de Santa Maria, que fica bem no centro do Rio Grande do Sul, é a guarnição com o maior poder de fogo do Exército Brasileiro. Disparado, supera Rio, São Paulo, qualquer lugar. Então, lá eles aderiram. E nós, lá em Uruguaiana, prendemos o general e desencadeamos o plano. E se não fosse isso, ia ter a reação em Porto Alegre do Brizola, que queria repetir a legalidade que ele fez em 61, quando o nosso quartel foi todo mundo preso. Tá? Então, a situação era essa. E hoje eu julgo que é muito pior. Não tem nem dúvida. Por que é muito pior? Por causa do Foro de São Paulo. Quem é que está metido nisso? É Cuba, é Venezuela, é Equador, é o Uruguai, é a Argentina. Todos eles aderiram. Bolívia. A Bolívia então é vergonha. Bolívia. E ainda esse governo, nosso não, vamos dizer, governo brasileiro, ainda dá dinheiro para esse pessoal todo. E não é pouca coisa. E ninguém reage. Então a situação de hoje, eu julgo que é muitíssimo pior, é perigosa. O que eu faço? O que eu posso, divulgo. Agora mesmo, eu viajei, estive quase 2 semanas fora, em Porto Alegre, em Santa Maria, e fomos para Uruguaiana. Tá? Por quê? Convite, vamos lá, não tem problema. E todo mundo está pensando igual. Não é só o militar, não. Os civis também estão revoltados. E eu dou um exemplo aqui mesmo em Belo Horizonte, está aqui a professora Conceição. Eu chego lá no Minas, nós jogamos tênis, ela me ganha todas. Deixa eu falar. É só que deixa, né? Chego lá no Minas, o pessoal fala comigo: o que vocês vão fazer aí? Tem que tomar providência? Eu digo: e vocês estão fazendo o que aí? Não, mas é verdade. O pessoal está revoltado. Agora, quando eu também estou agora com uma esperança do nosso pessoal. Por quê? Porque recentemente, na solenidade do dia 31 de março, por incrível que pareça, não sei se é do conhecimento de vocês, o comandante militar do Sul, que é o antigo Terceiro Exército, realizou uma cerimônia, convidou o pessoal da reserva e homenageou a data de 31 de março, por incrível que pareça. Pouca gente sabe disso, porque a imprensa não publica nada. Tudo vendido. Então, nós estamos com uma esperança. Aí, eu estava lá, tomei a iniciativa de visitar o comandante para cumprimentá-lo e levar o nosso jornal, para mostrar para ele que tinha saído. Ele estava viajando, aí eu falei com outro general, que é o comandante da terceira região militar, general de divisão, me recebeu muito bem e falou: isso mesmo, nós estamos alerta. Então, vocês podem ter certeza que nós estamos alerta. Tá? Já é
uma grande coisa, porque nós estamos proibidos de fazer qualquer coisa, proibido por essa megera anta, como dizem que está lá. E ainda tem a Comissão da Verdade, né? Hein? E ainda tem a Comissão da É Verdade. isso, eu ainda vou falar mais também. De tanta coisa. Comissão da Verdade. Nós aqui estamos brigando, escrevendo que essa comissão é pura mentira. Pura mentira. Há pouco tempo atrás, eu assisti a uma palestra do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Rosenfeld. Não sei se vocês devem conhecer, pelo menos de ler os artigos dele no Globo. Ele fez uma palestra no Clube Naval e falou tudo o que deveria ser falado um general. E nós publicamos aqui e dissemos a mesma coisa. A mesma coisa. Nós, por exemplo, nós tínhamos uma verba que era repassada para nós. Quando a ANTA assumiu, já tinha mais de 10 anos, que nós recebíamos, não era grande coisa, pequenininho, mas ajudava a gente. Quando a ANTA assumiu, veio ordem, nós não recebemos dela. Fomos saber que a nossa verba tinha sido cortada e soubemos através do jornal Folha de São Paulo e do Estado de Minas. E ficamos até hoje sem dinheiro. Estamos nos virando. Muito. Então, 64 foi isso. E vocês veem o seguinte: quando que o Brasil mais cresceu na sua história? Foi durante a ditadura. Oitava economia do mundo. Passou a ser a oitava economia do mundo. Quando que foram construídas as estradas, as 20 maiores, entre as 20 maiores hidrelétricas construídas no Brasil, foi durante o regime militar, principalmente Itaipu, Ilha Solteira e várias outras. E quando Itaipu foi construído, era a maior usina do mundo, usina hidrelétrica do mundo, e agora foi ultrapassada por uma da China. E daí, essas estradas, portos, canais, tudo foi construído, a Polícia Federal, tudo que nós temos, faculdades, tudo tem. Eu tenho até uma revista aí que eu vou oferecer depois. Então, todas as realizações ali, e ninguém publica, nada. E essas obras que o Exército tem feito ultimamente, construção de estradas, aeroportos, tudo isso, os jornais não comentam. E os empresários, que está todo mundo com o rabo preso, ainda criticam. Eu vou publicar um artigo nesse jornal que eu trouxe de Porto Alegre, de jornalista dizendo sobre o título, sobre a ponte não sei o que mais. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói tem o nome Costa e Silva. Eu assisti a construção dela, fomos visitar quando eu era aluno da Escola de Estado Maior, visitamos, uma obra fantástica. E agora querem mudar de nome, querem botar o nome Betinho. Não é porque a gente é contra, é desacato. Já foi feito isso. Viaduto Costa Silva agora se chama Helena Grego, que é o nosso fundador. Aqui, o viaduto aqui. E o que mais é o viaduto. Estão tentando mudar o nome de Mineirão também. Eu sei disso agora. Quem é que está aí como vereador? Quem é que está mandando esses deputados tudo corrupto? Inclusive, eu quero propor aos senhores aqui, vocês que fazem essas manifestações, eu só compareço, mas o Caio, o Domingo, o Romano, propôs o seguinte, de surpresa, ficar aqui entre nós, entrar na Assembleia Legislativa daqui e começar a chamar eles de ladrão. Tudo ladrão. Eu vou na frente. Eu não sei se acontecer do conhecimento de todos. Há 13 anos atrás, durante 2 anos, todos os 77 deputados estaduais receberam indevidamente salários absurdos.
E até hoje não devolveram. O processo está parado. Ainda essa semana eu fui falar com um desembargador, que eu não vou dizer o nome, pedi para ele ver aonde é que está o processo, me entregar para a gente colocar aqui. Por que eles não devolvem o dinheiro? E não é só o PT não, é todo mundo, é PSDB, é DEM, todos estão lá, todos. Lá no SBT outro dia, até falei com o meu professor, ele falou, você não ficou ouvindo qualquer besteira não, estava tendo negócio na Câmara, eles vão tirar 13º de quem ganha até 2 salários mínimos. Estava comentando lá no SBT, eu estava em frente de televisão. Eles estão querendo tirar o 13º de quem ganha até 2 salários mínimos, dos aposentados e quem trabalha. Isso vai atingir uma massa muito grande. Aí um deputado reagiu, todo mundo foi em cima dele. Não, olha aqui. Foi contra ele, mas tem que Olha, minha senhora, eu recebo não sei quantas mensagens por. Se eu dizer aqui, vocês não vão acreditar. Mas vou falar, para vocês verem. Essa semana passada eu tive que comprar um computador. Aí o cara que foi lá, abriu tudo. Sabe quantos e-mails que eu tinha sem abrir? Só na minha conta, mais de 8 mil. Não tem jeito. E na conta do jornal, que é outro endereço, tinha quase 3 mil. E esse pessoal que está aposentado, que fica reclamando para mim, que pagava 10 salários, que recebe. Não, deixa eu falar. Tipo, pagava 10, pagava 3, não sei o que, está recebendo 2. Tá? Eu digo, é bem feito, foram vocês que votaram neles. Não sei, mas a maioria votou. Lá no Nordeste, por exemplo, lá no Nordeste, essa cobra ganhou a eleição no Nordeste. Sabe quantos votos que ela tirou? Principalmente no Piauí, Maranhão e Bahia? Quantos? 11 milhões de votos. Graças a quê? A Bolsa Família. 11 milhões de votos. Graças à Bolsa Família. E ninguém trabalha lá. Ninguém trabalha, Léo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Gente, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, já que nós estamos diante de um militar, de alguém que tem conhecimento interno da coisa. Queria saber do senhor, assim, tem um grande boato que ronda na internet que fala que se o Brasil entrar em guerra hoje, temos 2 horas de munição. Eu queria saber sobre o sucateamento das Forças Armadas, sobre o estado do nosso arsenal bélico. Não é só o sucateamento. Eles estão querendo desacatar e desmoralizar as Forças Armadas. Começando com quem? Com a indicação desse canalha, desculpe o termo, Jacques Wagner, para ministro da Defesa. Esse cara não vale nada, é bandido, cheio de processo, bota a mulher dele para beijar a outra mulher na boca e ele apoiando, vocês sabem disso. Já viram? Já botei a fotografia uns 5 anos atrás. Não, verdade, está lá ele apertando aqui. E quem era a outra? A outra é a esposa de quem? Do Gilberto Gil, que foi ministro do Lula. Podemos engolir isso? Não. Pois é, mas é o que está acontecendo aí. E outra coisa que ele está fazendo conosco, tá? Eu não reclamo porque eu não tenho problema, mas tem gente que tem 4, 5 filhos, e paga faculdade, paga aluguel, tudo isso. Vocês sabem que um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais ganha mais que um 3º sargento do Exército? Bem mais. Sabe que um coronel da polícia, eu nem falo de Brasília, que me mandam todo lá, mas eu não tenho prova, daqui de Minas eu sei. Um coronel da Polícia Militar, que eu admiro a Polícia Militar daqui, que fica 30 anos, nós ficamos 30, 40, até tem gente que fica até 50 anos, os generais principalmente, ficam até 50 anos. Sabe que um coronel da Polícia Militar, quando vai para a reserva, se aposenta com 30 anos, ganha muito mais do que um general de 4 estrelas. Pois é essa a nossa situação. O coronel está se aposentando na polícia, eu tenho contra-cheque, mais de 30 mil reais.
Mais de 30. Eu não acho que é nada. Não, está certo, eles estão ganhando bem. Nós é que estamos sacrificados. Não, mas eu estou querendo falar isso em termos de servidores. O servidor do judiciário ganha 16 mil, o do executivo, por exemplo, do INSS, eu ganho 4. Tem lá. Eu sei disso. Soldado da polícia está ganhando 4. O mês está ganhando R$ 4.098. 4.098. O sargento aqui, outro dia eu vou lá no posto de saúde e eles falam para mim, o nosso aumento que saiu de aumento, ele recebeu, segundo o sargento, R$300 em um ano. R$300 ele fala de aumento, eu digo, não foi aumento, foi correção abaixo da inflação. E vocês têm que reclamar. E sabe quanto ganha um soldado no exército? Vai sair no próximo jornal. Gosto ministro, eu não chamo ele de ministro, chamo ele de sinistro da defesa. É um sinistro. Tá? Sabe quanto ganha um soldado? Menos que um salário mínimo. Menos que um salário mínimo. Eu vou escrever lá, como eles dizem, salário, como é que eles falam quando o termo? Salário de miséria. Não, que eles falam. Auxílio? Não. Salário de fome. Faltou a palavra. Não, que quando é trabalho escravo. Então, um trabalho escravo. Porque se acontecesse isso do outro lado, se fosse eles que tivessem no governo e os soldados tivessem ganhado isso, eles iam dizer trabalho escravo. Trabalho escravo. Vou escrever isso, trabalho escravo. Ganha, se eu não me engano, R$748. Um sargento com 20 anos, mais de 20 anos de serviço, com família, criança em colégio, pagando aluguel, recebe menos do que um segundo sargento da PM com menos de 10 anos de serviço. O sargento da PM está ganhando R$7.200, segundo sargento, com menos de 10 anos de serviço. O do Exército, com 20 e tantos anos de serviço, recebe menos de R$4.000. Pode ser? Não pode. E quanto ganha o sinistro da defesa? Tem 2 aposentadorias, uma como ex-deputado, se eu não me engano, de 10 mil, e uma como ex-governador de 19. Só aí já são 29. E quanto ele deve ganhar como ministro? Não sei, não consegui descobrir. Então, é isso aí que está acontecendo. Nós estamos completamente... Olha, a única que eu sei, guarnição que tem condições de combater é de Santa Maria, que tem o melhor equipamento, o mais moderno que tem. Eu estive visitando lá, até de assustar, me impressionou. Ô Coronel, existe um projeto aprovado na Câmara que permite agora o trânsito de tropas estrangeiras no nosso território. É isso. Espaço aéreo aberto, Isso. forças armadas. Então, uma guerra nós estamos É o exército do Lula. Nós estamos perdidos. Isso aí está tudo no nosso jornal. Eu vou ler, nós escrevemos isso. E com a decisão do Jacques Wagner, poder Jacques Wagner, do sinistro. Exatamente. Do sinistro. Vai ver o que eu vou escrever de novo no próximo. E vocês sabem que ele colocou lá, chefe de gabinete, uma coisa assim, uma assessora dele, que já tinha sido de uma assessora, na Bahia, ele levou para lá, e essa mulher tem precedência sobre os generais todos. E sabe quem é o marido dela? Isso eu ainda quero confirmar. É a segunda pessoa no MST. Não rios de sangue aqui. Isso que está acontecendo. Está acontecendo. Junto com a questão dela, o Itamaraty não exige visto para os países todos de islâmicos, todos esses países, Afeganistão, não precisam visto para entrar ao Brasil. Não, eu sei disso. Nós estamos publicando aí, agora mesmo, quantos haitianos entraram no Brasil. E todo mundo pergunta, onde estão as mulheres dele? Será que não gostam de mulher? Você não vê mulher, você não vê... Nada. Quem pagou a viagem deles do Acre
até São Paulo. Não, e de lá, E de fora. chega aqui, De lá nós pra- tínhamos, não tinha leitor.